Olá, galera, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa 15 Minutos com Julie Costa, aqui na equipe 15 Minutos Jornalismo Independente. E hoje eu trago ela. Finalmente conseguimos essa entrevista da Fonte. Ela é vice-diretora de qualidade da Biomanguinhos Fiocruz, doutora Rosane Kuber Guimarães. E ela já está aqui ao vivo com a gente e vai nos contar tudo sobre os fatos e fakes sobre a vacina do coronavírus. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda aqui ao 15 Minutos com Julie Costa. Hoje a gente está em externa, como eu conversei com a senhora, mas estamos ao vivo. Bom dia, Julie. Bom dia a todos que nos veem e nos ouvem. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora, fala um pouco para a gente sobre as competências, né, as qualificações da senhora. Justamente, a senhora, eu li, né, a biografia da senhora, doutora, mestrado. Fala um pouco para poder o pessoal entender que a senhora tem conteúdo e base para falar sobre o nosso assunto. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou biomédica, formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tenho especialização em biologia molecular pela UNB, tenho mestrado em bioquímica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado aqui na Fiocruz em vigilância sanitária pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Sou funcionária da Fiocruz há 20 anos, né? Estou aqui na casa há 20 anos e nesses anos todos trabalhando na produção e no desenvolvimento de vacinas. Então, já trabalhei na área de qualidade, na área de desenvolvimento e atualmente estou aqui na diretoria como vice-diretora de qualidade há 20 anos. Perfeito, então. Como se diz, né, no ditado popular, é a mulher para falar sobre o assunto. A primeira pergunta, doutora, aqui a gente é bem objetivo para a informação chegar mais rápido, tá? Quais são as reais competências da Fiocruz na produção da vacina do coronavírus? Bom, a Fiocruz, né, e particularmente aqui o Instituto Biomanguinhos, nós já produzimos vacinas para o PNI há muitos anos, né? A Biomanguinhos é a produtora de vacina de febre amarela, é produtora da vacina de sarampo, rubéola e cachumba, é produtora da vacina de poliomielite, rotavírus, entre outras, né? Nós temos um portfólio de 10 vacinas, todas essas vacinas são entregues ao Ministério da Saúde, ao Programa Nacional de Imunização. Então, nós realmente temos competência na produção da vacina, porque nós temos aqui áreas produtivas que são compatíveis com a produção dessa vacina. Entendo. Então, todos os preparativos eles estão nesse momento, é por isso que eu fiquei tanto tempo para conseguir essa entrevista, e sempre o Paulo me falando, né, a assessoria me falando, que a senhora estava tendo reuniões e reuniões sobre os preparativos para a produção da vacina em grande escala. Conta para a gente como é que vocês estão se preparando, já tem uma estrutura, como tem que aperfeiçoar alguma coisa? Fala para a gente tudo isso. Bom, a primeira parte, sim, realmente a gente está, né, em conversas com a AstraZeneca, desde que foi anunciada essa parceria, nós estamos trocando com os times técnicos deles e com os nossos times técnicos aqui, tudo que é necessário para produzir essa vacina aqui na Fiocruz. Então, a primeira etapa dessa transferência de tecnologia é a gente receber o ingrediente farmacêutico ativo, a vacina concentrada, e aí fazer a formulação e o invase aqui. Para essa etapa, nós não precisamos de nenhuma adequação, as nossas áreas já estão prontas, são áreas já certificadas pela Anvisa em boas práticas de fabricação, a gente agora está fazendo pequenos ajustes para receber a vacina aqui. Para a produção da vacina, ou seja, a gente também vai receber a transferência de tecnologia para produzir a vacina aqui desde o início. E aí, para isso, sim, a gente precisa fazer uma adequação da nossa área já existente. Nós temos uma área nova, absolutamente feita em com as melhores normas de boas práticas de fabricação, mas essa área realmente precisa fazer uma adequação. A gente está comprando equipamentos que são equipamentos específicos para a produção da vacina para a Covid-19. Então, essa área que a gente está adequando agora. Então, na verdade, você já tem toda uma estrutura, né? Já produz, já tem experiência há muitos anos, no caso, já tem toda a estrutura, só está fazendo uma adequação
porque justamente requer muita demanda também. Essa vacina é uma coisa de última hora, como ninguém estava preparado, né, doutora, para a pandemia do coronavírus, infelizmente, né? Agora, fala com a gente, quais são as perspectivas, tá? E previsões de tempo da produção e de tempo para distribuição para a população. Quando é que vai chegar essa vacina? Né? Quando vocês, assim, aprovou hoje, né? Em quanto tempo vocês conseguem produzir e quando pode disponibilizar já essa vacina? Bom, a primeira parte dessa previsão de produção são 30 milhões de doses. Então, essa primeira chegada desses 30 milhões de doses, elas estão acordadas com a AstraZeneca para chegarem aqui no Brasil em dezembro e em janeiro. Então, em dezembro, a gente já começa a fazer a produção dessas vacinas. Então, chega, né, como eu expliquei, chega a vacina concentrada e a gente começa a fazer a formulação e o invase desses lotes, desses 15 milhões de doses e depois mais 15, né, dezembro e janeiro. Só que não é só isso, né, não é só produzir. A gente tem que produzir, depois a gente tem que fazer o controle de qualidade desses lotes. E depois disso, a gente ainda tem que pegar todo esse pacote inicial de produção dos primeiros lotes, né, de validação, de controle de qualidade e submeter à Anvisa. A Anvisa precisa avaliar toda essa documentação para aí sim ela dar o registro. Aí só depois do registro é que a gente pode distribuir a vacina para o PNI, para o Programa Nacional de Imunização. Então, as nossas expectativas são de produzir em dezembro e janeiro, a Anvisa avaliar esse pacote todo até fevereiro, para em março a gente já estar distribuindo e começando a vacinação da população. Então, no caso, mais ou menos a gente vai ter, né, o começo da vacinação para março. Exatamente. As perspectivas para março e as 30 Exato. milhões de doses. E quanto vocês têm de capacidade para produzir por mês de dose, doutora? Fala com a gente, que isso é muito importante. Então, para a gente saber em quanto tempo toda a população pode estar imunizada. Então, o nosso acordo com a AstraZeneca são inicialmente 30 milhões de doses e depois mais 70 milhões de doses, totalizando 100 milhões de doses. Então, a gente acredita que no ano de 2021 a gente consiga vacinar 100 milhões de pessoas se a vacina for uma única dose, né? Porque vão ser 100 milhões de doses, tá? A gente tem uma capacidade instalada aqui de fazer até 40 milhões de doses por mês. Tá? Lembra, isso da capacidade da produção. Então, a gente acredita que esses 30 milhões de doses é porque a AstraZeneca dividiu em diferentes embarques, né? Mas, assim, os 15 milhões iniciais a gente processa todo em dezembro, os outros 15 milhões a gente processa todo em janeiro, e depois, à medida que os outros 70 milhões de doses forem chegando, a gente vai produzindo. Mas a gente tem uma capacidade de até 40 milhões de doses mês, se a gente quiser fazer, né, se essa vacina chegar nessa velocidade. Mas a gente entende que esses 100 milhões de doses vão estar disponíveis para a população ao longo do ano de 2021. Então, durante todo o ano de 2021, vai estar sendo produzidas as vacinas, distribuídas e imunizando a população. Então, para que chegue a 200 milhões de imunizações, então a previsão para total imunização, se for só uma única dose, né, a senhora que me corrija, seria, então, em 2022. O que a gente está fazendo? Paralelamente a esse processo de formulação e invase, a gente está se estruturando para produzir a vacina aqui. Então, a gente acredita que a partir de abril a gente já esteja apto para começar a produção dessa vacina concentrada, né? Então, a ideia é que em 2021 a gente se organize e comece a produção de doses, né? De doses, para que aí, a partir de 2022, a gente continue vacinando as pessoas. Então, sim, você está correta. A ideia é que a gente vai conseguir vacinar
toda a população ao longo de 2021 e 2022. Se a vacina for indicada para os 220 milhões de brasileiros, né, a gente só vai conseguir vacinar todos os 220 milhões até 2022. Perfeito. Agora, outra pergunta crucial, doutora. Financiamento da produção da vacina do coronavírus e onde vai ser disponibilizada? Se vai ser disponibilizada gratuitamente pelo SUS, se você já tem esses dados, já tem os contratos, estão no preparativo, como é que está funcionando essa questão? Então, com relação ao financiamento, o governo federal aprovou, né, em medida provisória, um financiamento para que a gente consiga fazer toda essa produção. Então, é um valor bastante substancial, onde parte dele vai ser para a compra desses 100 milhões de doses de vacinas da AstraZeneca e a outra parte para essas adequações que nós precisamos fazer aqui na Fiocruz para começar a produção. Tá? Agora, é importante frisar isso, a Fiocruz Biomanguinhos é uma instituição pública, é uma instituição do Ministério da Saúde e toda a nossa produção ela é exclusivamente para o SUS, para o PNI. Então, todos esses 100 milhões de doses, eles vão estar disponíveis nas salas de vacinação do Programa Nacional de Imunizações. Então, é uma vacina gratuita. Que alegria saber disso. É uma informação que eu queria tanto trazer essa informação aqui diretamente da fonte de quem sabe o que está acontecendo, que a gente faz um combate às fake news, aos discursos de ódios, né? A gente busca levar os fatos, né? A desinformação a gente também combate. E é uma maravilha saber que está tendo todo esse esforço de todas as classes, né? Todos os profissionais, inclusive o governo federal, que tem por obrigação, porque o dinheiro também é nosso, né, doutora? Não é o dinheiro deles, no caso é nosso, né, para produzir a nossa vacina e trazer esperança justamente para o pessoal, né, que a gente só vai ter uma vida normal, realmente, quando realmente estiver toda a população imunizada, né? E a gente, enquanto não tiver isso, a gente tem que continuar tomando todos os cuidados possíveis. Qual é a mensagem que a senhora, como doutora, como médica, como quem está trabalhando ali diretamente com a vacina, né, que está acompanhando, entende, tem conhecimento de causa e estudo para passar para o pessoal enquanto não chega a vacina, doutora? Então, eu acho que a mensagem principal é dizer que todos nós aqui, da Fiocruz e de Biomanguinhos, estamos fazendo os nossos maiores esforços para trazer essa vacina o mais rápido possível, no melhor tempo, né? Ou seja, num tempo em que a gente consiga atender a população, mas com segurança e qualidade. E que, enquanto a vacina não chega, é importante que todos os cuidados não farmacológicos sejam tomados. Então, é importante o uso de máscaras, é importante a lavagem de mãos, quando não for possível lavar as mãos, o uso do álcool gel, é importante o distanciamento social, a não aglomeração, esses cuidados todos que estão sendo tomados, é importante que se continue, né? A gente não pode flexibilizar esses cuidados, porque todos vocês podem ver, podem acompanhar, as curvas no país continuam ascendentes, a gente não está tendo queda no contágio, a gente não está tendo queda no número de óbitos, uma semana cai, mas na outra volta a subir, e aí eu estou falando do Brasil como um todo, né? Alguns estados estão melhores que outros, mas no Brasil como um todo, a gente ainda tem uma taxa de contágio alta, a gente ainda tem um número de óbitos muito alto, a gente não pode normalizar isso. Então, é importante que as pessoas continuem com todos os seus cuidados. Esses cuidados não farmacológicos, eles são imprescindíveis para que a gente continue combatendo essa pandemia até que a vacina chegue. Perfeito, doutora. Perfeito. Eu te agradeço muito pela atenção, pela participação, por ter vindo aqui no 15 Minutos com Júlia Costa, que a gente faz um jornalismo independente. E te agradeço também em nome da equipe 15 Minutos. E só trouxe esperança, né, no caso. A gente tem que ser realista e continuamos com as medidas de segurança sanitárias. E em breve vamos voltar ao normal. Com fé em Deus, vamos vencer o coronavírus. Um grande abraço, muito obrigada. E espero que depois que saia a vacina eu consiga outra entrevista com a senhora para a senhora nos dar mais informações.
Tá, eu é que agradeço, Júlia Costa, 15 minutos. Muito bom falar com vocês, muito bom fazer essa divulgação e eu estou à disposição. Assim que a gente tiver informações mais fresquinhas, na hora que a gente começar a produzir, eu volto a falar com vocês com certeza. Um abraço. Perfeito, perfeito. Um abraço, um beijo, muito obrigada, boa sorte. Sempre. Obrigada. Que Deus abençoe vocês, hein? Ô, Obrigada. gente, eu vou ter que encerrar aqui. Eu volto com a senhora no streaming. Bom, galera, esse foi mais um 15 minutos com Júlia Costa, combatendo as fake news, como sempre, e trazendo a informação de dentro da fonte, fatos, tá? A doutora explicou tudo e agora a gente tem que continuar fazendo a nossa parte. Um grande beijo, um grande abraço. Peço que compartilhem essa entrevista para que chegue ao máximo de pessoas possíveis que estão precisando de um alento, de um consolo e de uma esperança em meio a essa pandemia. 15 minutos com Júlia Costa, aqui no 15 Minutos, equipe 15 Minutos, jornalismo independente de verdade. Um beijo, fui!